Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Aqui quem fala é Daniel e nesta aula iremos modelar o aro do pneu da nossa Lamborghini. Bem, aqui na visão superior, como você deve ter visto, tem uma blueprint das tiras que utilizamos para fazer o pneu. Nós vamos aqui no slot de blueprint, eu clico aqui neste botão e vou abrir a do aro. Legal, agora eu vou na visão lateral. Não tem nada. Eu venho aqui no Axis, clico em Right, que é lado direito. Agora, nós simplesmente selecionamos todo o pneu e encaixamos aqui na blueprint do aro. Eu tenho que deixar perfeitinho. Ó. Não seleciona apenas o pneu, ó, porque pode acontecer esse probleminha. Então, você seleciona tudo, a curva mais o pneu e encaixa aqui na blueprint. Bem, vocês devem ter notado que essa imagem é praticamente a mesma da blueprint da Lamborghini. Qual que é a diferença dela? Essa área está reta. Da maneira como ela está representada aqui, eu não consigo fazer a modelagem. Então, eu fui num editor de imagem e rotacionei ela para fazer o processo de modelagem com mais facilidade. Antes de começar o processo de modelagem, você provavelmente está se perguntando: eu tenho que modelar parte por parte do aro? Não é necessário, você pode utilizar o modificador Array. Antes de tudo, você tem que centralizar o cursor exatamente no meio do pneu. Então você seleciona ele, vem aqui, aperta Shift S, coloca Cursor to Select. Ó. Agora você aperta Shift A para adicionar um plane, clica. Ele foi adicionado exatamente no centro, por isso a gente tem que centralizar o cursor no meio do pneu. Agora você entra no modo de edição do plane. Você aperta R, depois aperta Y e digita 90 no teclado numérico e dá Enter. Você fez a rotação de 90 graus no eixo Y. Agora você pega esse plane e joga para cima da origem. A origem é essa bolinha laranja, no modo de edição, lembre-se disso. Agora, nós vamos adicionar o modificador Array. Como você sabe, ele multiplica o objeto. Aqui não está aparecendo nada porque ele não tem nenhum tipo de volume no eixo X. E como está 1 no eixo X, ele não mostra. Se eu colocar 1 no eixo Y, que ele tem volume, ó, ele consegue multiplicar tranquilamente. Mas só que aqui ele utiliza como parâmetro para multiplicação o mundo inteiro, todo o ambiente tridimensional. Se você quiser, pode fazer com que ele multiplique o objeto em torno de um outro. Eu faço o seguinte: com o cursor centralizado ainda no meio do pneu, você desativa o Relative Offset. Você pode adicionar um Empty, coloca aqui Plane Axis. Agora, aqui no Plane, ó, seleciona ele e no modificador você vem aqui em Object Offset. Clica aqui no conta-gotas e clica aqui no Empty. Não aconteceu nada, aparentemente. Mas se você fizer a rotação, ó, do Empty, você vai perceber, ó, que conforme você vai rotacionando, ó, ele vai mostrando o objeto se multiplicando de acordo com a movimentação do objeto. Se eu movimentar no eixo X, ó, acontece a mesma coisa, ó, no Y, a mesma coisa. Então, viu como é interessante a utilização de outros objetos como referência para a multiplicação do array? Para fazer a rotação perfeita, você rotaciona no eixo X. Quando você está na visão lateral e aperta R, ó, ele já faz a rotação perfeita, não precisa apertar R mais X. Então, vamos na visão lateral, aperta R e perfeito. Agora, deixa eu ver, a gente vem aqui no plane, ó, já faz uma modelagem inicial, encaixa aqui, ó. Para quê? Para a gente usar como referência para ver se fica perfeito. Ó. Nós temos 5 lados, ó, count 5. Se a gente deixar 4, vai ficar faltando uma parte, logicamente. Então a gente vem aqui e só encaixa. Depois a gente pode vir e ajustar normalmente. Um outro problema com relação à modelagem do aro. Perceba que ele tem lados simétricos. Como eu resolvi isso? Você simplesmente faz um corte no meio do plane, deleta o lado esquerdo e aperta Delete, vértices.
Agora você adiciona o modificador Mirror. Só que você vai perceber que ele não irá funcionar pelo seguinte: nós temos o eixo Y e o eixo X. Aonde o Mirror está atuando? No eixo X. Então a gente tem que clicar no eixo Y para ele atuar no eixo do lado lateral, ou seja, no Y. Agora a gente ativa o Clipping, ó, e junta no centro. Uma coisa muito importante do Mirror, tá vendo que ele usa como parâmetro de divisão a origem? Então, se você ativar o Mirror com o plane para o outro lado da origem, ele não vai fazer correto. Ó. Eu venho aqui em adicionar modificador, clico em Mirror, vou ativar o Y. Ó. Veja só, ele não representa direito, então você tem que jogar para o outro lado da origem. Vamos ativar o clipping novamente e beleza. Bom pessoal, o processo de modelagem ocorre normalmente a partir de agora. Agora é só ir selecionando e movimentando. Uma coisa muito interessante na roda da Lamborghini, deixa eu abrir uma imagem de referência aqui, só para deixar ela aberta aqui, para auxiliar na modelagem. Bem, enfim, perceba que na Blueprint, ó, ela tem uma espécie, ó, ela é um círculo aqui. E quando você vê de outro ângulo, ó, ela não aparenta esse círculo. Então é um efeito de design do aro. Como a gente pode fazer ele? A gente faz o seguinte: a gente clica aqui, aperta Shift S, vem em Cursor to Select, adiciona um círculo, desativa o Clipping, aperta F6, vamos deixá-lo com 20 lados e movimenta aqui para o lado direito no eixo Y. Por que você desativou o Clipping, Daniel? Se eu tivesse deixado o Clipping ativo e tentasse movimentar, ó, ia soldar no centro. Então desativa, vem na visão lateral, aperta R, depois Y e digita 90 para rotacionar 90 graus no eixo Y. Agora a gente encaixa aqui e perfeito. Mas Daniel, está acontecendo o seguinte, vai poder passar para o outro lado do array, a superfície do objeto? Não, você simplesmente exclui metade do círculo, ó. Aqui, opa, delete vértices, ó, que ele será reproduzido, ó, normalmente no array aqui do lado. Então você só precisa de metade dele. Uma coisa muito importante, ó. Tá vendo que ele passa um pelo outro? Tem como ativar uma espécie de clipping aqui no array? Tem sim. Quando você ativa o merge e os vértices ficam próximos, eles se juntam. Só que tem um porém. O modificador array tem que ficar depois do mirror para acontecer. Ó. Então você clica aqui, ele ficou depois. Agora, ó, se eu deixar os vértices próximos, ó, você vai perceber que eles se soldam. Ó. Veja só. Então é só eu deixar o círculo exatamente aqui no centro, ó, da divisão de um array para o outro, ó, que ele vai ficar junto aqui no centro. Ó. Então eu vim aqui, configuro aqui, ó, jogo um pouquinho para o lado, ó, que eles ficam juntos. Dou um Ctrl R aqui, jogo os vértices um pouco para o lado aqui, ó. E beleza.
Aqui tem um pequeno problema, ó. Quando a gente aperta S, ó, ele não dá escala aqui no centro. O que que a gente faz? Centraliza o Empty, Shift S, Cursor to Select. Seleciona aqui, ó. Coloca aqui no modo 3D Cursor e aperta S, ó. Que ele vai fazer a escala com base no 3D Cursor. Se eu apertar aí, ó. Beleza, ó. Opa, fiz uma coisa errada, ó. Quando você aperta S, ele faz a escala em todos os eixos, correto? Então tem que fazer o seguinte, ó. Eu não quero fazer escala no eixo X. Eu tenho que fazer assim. Aperto E, aperto S e aperto Shift X, que ele vai fazer a escala em todos os eixos, menos no X. Então ele não dá mais aquele problema. S, Shift X e faz a escala. Percebe que aqui não está grudando, ó. Depois a gente faz essa correção na hora que estiver finalizando o aro. Não tem qualquer tipo de problema. Eu faço o seguinte, ó. Vejo quantos vértices tem desse lado, ó. Tem 7 vértices, ó. 7. Então eu tenho que adicionar um círculo com 14 lados. Por quê? Eu aperto, seleciono aqui, Shift S, Cursor to Select, adiciono um círculo, aperto F6, ó. Quantos lados? 14. Agora aperto R, Y 90 graus. Desativo o clipping, porque se eu não desativo, ó, ele fica no centro. Então desativo o clipping, aperto S, ó, e deixo exatamente aqui. Vou colocar aqui Medium Point, ó. Vou deixar bem aqui no centro, ó. Pronto. Delete vértices. Opa, tem que ficar no centro isso daqui. Então você aperta E, depois Y para jogar aqui para o centro. Ativa o clipping. Alt M at last, Alt M at last, ó, e vou soldando os vértices. Adicionar um novo corte aqui, Alt M at last. Bom, agora vamos fazer a parte de dentro aqui do círculo, mas antes vamos resolver esse pequeno problema. Tá vendo que no final do array não está encaixando e no começo está? Então a gente tem que fazer um meio termo. Clica no Empty, rotaciona, ó. Para a gente fazer esse processo, a gente tem que desativar o Merge. Para quê? Para desgrudar ali e a gente saber onde está realmente a malha. Porque quando a gente está com o Merge ativo, ó, ela automaticamente é atraída para o centro e eu realmente não sei onde está a superfície. Então, desativando e rotacionando, ó, você consegue fazer o meio termo. Ó. Ambos têm que estar mais ou menos com a mesma aparência. Ó. Bem, aqui está com esse espaço e aqui está mais ou menos com o mesmo espaço. Agora a gente ativa novamente o Merge. Vamos ver se soldou aqui desse lado, ó. Não soldou. Então vamos lá. Desculpa, quando a gente está com o Mirror ativado, o merge não funciona do outro lado. Então a gente só vai saber como vai ficar aqui depois que a gente aplicar o Mirror. Então vamos lá. Vamos fazer o centro aqui. A gente seleciona aqui com Alt, aperta E, depois X, joga para dentro.
Agora, a gente vem na visão frontal, ó. A gente tem que fazer reto daqui até aqui, mais ou menos. Então, a gente pega estes vértices, ó. Aqui, a gente pega aqui, aqui, aqui. Delete vértices. Faz uma ponte entre eles, ó. F. Dá um corte aqui. F e F. Fácil, né? Só que tá vendo, ó, que ele esbarra aqui em cima? Então a gente pega essa área aqui, ó, aperta GX, joga para cima. Interessante. Aqui, S. Aperto S, X e digito 0. Para quê? Para fazer escala no eixo X e deixar retinho. Correto. Vamos fazer a mesma coisa, ó, desse lado. Perceba que ele é mais baixo. Então vamos fazer o processo aqui, ó. Excluo aqui, aqui e aqui. Delete vértices. Vamos na visão de lateral, ó. Não, excluí errado. Excluo só esses dois, ó. Delete vértices. Agora pego esses dois, venho na visão lateral, aperto E, jogo para cá. Seleciono aqui. Seleciono o último, Alt M, at last. Aperto E, depois X. E aperto F para completar. Agora é só vir aqui, ó, e encaixar certinho como fica. Agora eu dou um Ctrl R, ó, para deixar bem evidente a borda. Aqui a mesma coisa, Ctrl R, ó. Ctrl R aqui. Opa, Ctrl R aqui. Aqui pode subir um pouco mais. GX, GY, joga um pouquinho para frente, ó, e beleza. Ctrl R aqui. Beleza. Visão lateral. Coisa muito importante. Tá vendo que tá com uma aparência meio estranha aqui, arredondada? Se você colocar o Matchcap, você consegue visualizar que não está legal aqui, ó. Tá vendo, ó, que tá escuro? Pra gente excluir isso, é só adicionar um loop aqui em torno. Você seleciona aqui, aqui e aqui. Aperta V. Desce um pouquinho pra cá. Fiz errado. Aperta V. Aí veja só. Desce um pouco pra cá. Joga um pouquinho no eixo Y. Aqui, ó. GY. Tem um vértice clandestino aqui, ó. Vamos excluir ele, ó. Delete vértices. Agora vamos fechar aqui de novo. Agora vamos aqui fazer a mesma coisa. Vamos fechar aqui, ó. Vai selecionando os vértices, ó. Opa, fiz errado. Tá escuro? Aperta Ctrl N, ó, para recalcular as normals. Quando elas não retornam, você seleciona a face, aperta W, que é a Flip Normals, para corrigir a superfície. Agora sim, agora se apertar opa. Eu tenho a impressão que tem vértices sobrepostos aqui, né? Deixa eu ver. Ah, tinha um vértice sobre outro. Seleciona tudo, coloca Remove Doubles para resolver. F, F, F. Olha lá, ó. Agora não tem mais aquele problema. Pode ativar o Matchcap, ó, que não vai ter nada aqui demais. Deixei aqui aberto. Ah não, tá como flat. Coloco aqui, Shade Smooth para corrigir. Correto? Bom, agora vamos resolver aquela questão em que aqui está junto, aqui não está junto e aqui está. Então vamos aplicar o Mirror, mantém o Array normal, ó, e vamos rotacionar o Empty. Ó, perceba, ó, junta aqui, separa lá. Então o que a gente faz? A gente desativa o Merge, para quê? Para a gente saber onde realmente estão os vértices, ó.
está mais ou menos na mesma distância, ativo o Merge novamente. Só que não está juntando. Aqui, ó. Então o que a gente faz? A gente simplesmente aplica o Array. A gente não tem mais o que fazer aqui dentro com o Array ativado. O que a gente pode fazer, o que eu recomendo durante o processo de modelagem de um carro, é que você pegue o Empty e o Aro, dê um Shift D. Na verdade, você pega tudo, dá um Shift D, coloca em outra layer como backup. Para caso você queira retornar algum passo, você tem lá a cópia feita. A gente aplica o Array. Vamos aqui na visão lateral, ó, e vamos corrigir isso daqui. Ó. A gente seleciona este vértice e este vértice, coloca Alt M at Center, ó, e vai corrigindo. Ó. Alt M at Center, vai fazendo manual que não tem problema. At Center. Seleciona todo objeto, coloca Remove Doubles para não ter erro de ter nada, nenhum problema na malha. Ó, se a gente segurar Alt e clicar aqui em volta, ó, perceba ó, que ele seleciona o círculo inteiro. E para ficar perfeitamente arredondado o aro, porque é o seguinte, ó, como a gente fez no olho, ó, perceba que não está perfeito. A gente faz o seguinte, aperta Shift S com o aro selecionado a parte de fora, segura Alt mais o botão direito, aperta Shift S, cursor to Center, cursor to Select, aperta Shift A, quantos vértices tem? Esse círculo tem 70, Shift A, círculo, aperta F6, adiciona 70 vértices. Rotaciona no eixo Y, aumenta a escala ó, até ficar aqui fora. Agora, você diminui um pouco esse círculo, aperta G duas vezes. Seleciona o círculo de fora, aperta Bride Edge Ellipse. Pronto, ó, ele fez uma ponte com o círculo perfeito com o círculo do aro que a gente fez manualmente. Fazendo isso, ó, a gente deixa perfeito em torno do aro, sem qualquer tipo de problema. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Apesar que esse círculo está quase perfeito. Ah, eu soldei aqui em cima, mas não soldei aqui embaixo, né? Vamos retornar então de novo ao processo. Pronto, já corrigi. A gente faz o mesmo processo daqui de fora. Seleciona esse círculo. Vê quantos vértices tem. Tem 40, né? Shift S, cursor to Center. Círculo. Aperta F6. Quantos tinha lá? Eu esqueci. Vamos lá. Tem 40. Vem aqui, círculo. Aperta F6. Coloca 40 aqui, ó. Aperta RY90. Aperta S aqui, ó. Seleciona o círculo do aro, aperta W, Bride Edge Ellipse. Quando acontece esse problema do Bride não funcionar, você simplesmente preenche uma única face, ó. Em seguida, você seleciona uma das edges e vai apertando F, ó, que ele vai circulando em torno. Agora nós simplesmente pegamos com Alt esse círculo, aperta E, joga para dentro. Aperta GX para movimentar apenas no eixo X e beleza. Correto. Bom, aqui como será o logo da Lamborghini, que é aquele touro, acho que é um touro, né? Eu vou apertar Shift D aqui, aperto S, agora eu dou um Extrude para dentro, outro Extrude, um Extrude final para dar um Alt M e colocar at Center com Merge. Agora eu seleciono aqui e aqui, jogo um pouco para frente, ó, só para ficar levemente arredondado. Aqui, GX, ó, e beleza. Dou um Shade Smooth, aqui, Shade Smooth, jogo um pouco para frente. Dou um Ctrl N para recalcular as normals.
Quando não funciona o Ctrl N, você aperta W, vem em Flip Normals para jogá-la para fora. Podemos excluir o Empty e vamos encaixar o aro ali agora no pneu. Segura Alt para selecionar todo o loop em torno, aperta E, X, dou um outro corte aqui, ó. Seleciono a parte de fora e dou um S bem de leve, ó. Eu vou vir na visão lateral, ó, para dar uma bordinha, ó, tá vendo, ó? Só para dar um detalhezinho a mais. Agora a gente seleciona tudo no modo de objeto, o aro, ó, e encaixa aqui no pneu. Então Ctrl R aqui para deixar mais evidente a borda, ó. E correto. Bom, pessoal, eu vou terminar esta aula por aqui e depois na próxima nós iremos fazer essa parte do interior. Até a próxima!